Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Frente a Frente de hoje é com o deputado estadual Inácio Loyola, do MDB, ele que é engenheiro agrônomo, bacharel em Direito, historiador e agora também o mais novo sócio efetivo no IGAL, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, após ter tomado posse neste mês para ocupar a cadeira 24, que tem como patrono Orlando Valeriano de Araújo. Deputado, é sempre um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e agora como sócio efetivo, né, do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Como o senhor recebeu essa indicação? Bem, Gorete, é um momento de muita alegria para mim, né? Você participar do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, o terceiro mais antigo do Brasil, foi criado no dia 2 de dezembro de 1869, onde ali passaram ilustres alagoanos que muitos contribuíram com a cultura, com a arte, com a pesquisa do nosso estado. E quando fui convidado, meu nome foi apreciado por unanimidade. O meu nome foi aprovado e com certeza isso é um momento que marcou a minha vida, a minha história. Eu quero contribuir muito com o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e com certeza eu vou procurar contribuir, corresponder à expectativa com todos aqueles que fazem o Instituto Histórico e Geográfico, mais precisamente com esse grande alagoano, esse patrimônio vivo que Alagoas tem, que é o Dr. Jaime de Altavilla. Eu não posso deixar de dizer que foi um momento marcante na minha história que me deixou, por demais, emocionado. Pois é, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas hoje, em meio a tantas dificuldades, está lá de pé, né? E com um acervo não só material, mas imaterial também, porque os sócios efetivos, de certa forma ou diretamente, contribuem para a manutenção da memória viva da nossa história, né? Claro, isso é inconteste. Eu quero dizer que eu, no meu discurso, até coloquei que, no meu entendimento, na minha visão, existe dois consensos perante a humanidade, independente de nacionalidade, independente de religião, independente de classe social. Qual ser humano que não gosta de história e de música? Todo ser humano, ele gosta de história e de música. Por isso que eu afirmo que são os dois consensos perante a humanidade. E a verdade é que o alagoano precisa, o brasileiro de um modo geral, precisa se conscientizar da importância da nossa história. Eu jamais acredito, principalmente num político que não conhece o seu passado, que não defende o seu presente, que, consequentemente, nós poderemos ter um futuro muito mais promissor. Jamais poderemos deixar de conhecer a nossa história. É fundamental a história para qualquer ser humano, para qualquer povo. Para qualquer cidadão ou cidadã, né, entender a sua existência a partir do histórico, do passado, não é? Atuando no presente e tendo essa perspectiva de almejar um futuro melhor para todos. Deputado, nessa questão do Instituto Histórico, de que forma ele hoje contribui para essa percepção, digamos assim, construtivista? Como contribui? Eu aproveito a oportunidade e faço um convite a toda alagoana, a todo alagoano que conheça o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que você vai conhecer a história de Alagoas. A história de Alagoas é muito rica. Nós jamais poderemos falar na história do Brasil sem falar na história de Alagoas. Você faz uma viagem ao tempo. É um ponto que nós precisamos divulgar mais, ter mais apoio da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado,
das secretarias de cultura, principalmente da de Maceió, o que ali é um local onde você encontra o passado, o presente e prevê o futuro. Nós precisamos, o Estado de Alagoas precisa divulgar mais esse recinto que está lá, a nossa história. Eu costumo dizer, Gorete, que o Estado de Alagoas foi a grande dádiva de Deus para com o Nordeste. Em que aspecto? Em tudo. Todas as regiões, sertão, litoral, Zona da Mata, Agreste, Vale do São Francisco, tem potencialidades enormes, enormes. A gente precisa ter um plano de desenvolvimento para Alagoas, que com certeza Alagoas será o estado mais desenvolvido do Nordeste. Nós temos um potencial riquíssimo na nossa história, nós temos um potencial estúpido no turismo, nós temos todas as condições edafoclimáticas para ser o grande produtor de alimentos do Nordeste. Ou seja, Alagoas tem tudo para ser, mais uma vez, eu afirmo, de ser o grande timoneiro do desenvolvimento dessa região do Nordeste. Que seja um desenvolvimento sustentável, não é? Claro, o senhor sempre defende essa questão, preocupado. Eu costumo até dizer, sempre venho há anos dizendo, que a ciência desse século é a ecologia. Ou a gente se conscientiza da preservação do meio ambiente, ou a gente vai acabar com a nossa morada. Ou nós nos condenamos a não mais existir, não é? É claro. O planeta pode ficar e a gente desaparecer, não é? Nesse sentido, o senhor tem uma visão sobre a percepção que os alunos podem ampliar, né, em relação ao conhecimento da sua história. A gente não observa aqui de uma forma muito presente as visitas de alunos, desde criancinhas, né, até o segundo grau, enfim, nos museus e em ambientes como o Instituto Histórico e Geográfico. Não seria interessante, deputado? E como eu, partindo desse princípio... Visitas guiadas pelas escolas, nós né? precisamos promover a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, em particular, juntamente com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Cultura, precisa a gente promover, incentivar o aluno do ensino médio, do ensino fundamental, no sentido que ele venha conhecer a história de sua cidade, a história do seu estado, a história de sua região, a história do seu país. Por conta disso, tramita, aliás, já foi aprovado nas duas votações aqui, um projeto de minha autoria, em que determina que no ensino médio, no ensino fundamental, seja introduzida aqui no estado de Alagoas a história de cada município. Cada município, que é muito importante isso. O nosso estado é rico, riquíssimo. Os 102 municípios do estado de Alagoas, independente de região, Gorete, nós temos uma história riquíssima. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. E a partir desse momento que você incentiva, você motiva. Eu gosto de dizer que fui prefeito da minha cidade por 3 vezes. Piranhas. E a cidade de Piranhas, eu sou de Piranhas. E Piranhas conquistou um dos maiores troféus de sua história, de minha administração, que foi o quê? Ser reconhecido como patrimônio histórico e paisagístico nacional pelo IPHAN. Ou seja, pouquíssimas cidades no Brasil têm esse reconhecimento. Tanto o Centro Histórico de Piranhas, como a Vila Entre Montes, que pertence também a Piranhas. Ou seja, esses 2 recintos, essas 2 localidades, no dia 17 de dezembro de 2003, foram reconhecidos como patrimônio nacional paisagisticamente e historicamente 100%.
E eu costumo dizer, as pessoas às vezes perguntam, e Olinda, Inácio? Olinda foi reconhecida, alguns prédios, algumas igrejas, algumas ruas. Salvador, a mesma coisa, e tantas outras cidades do Brasil. Mas Piranhas, juntamente com Ouro Preto, Mariana em Minas Gerais também, Tiradentes em Minas Gerais, tiveram esse reconhecimento 100%. O seu centro histórico da cidade de Piranhas e a Vila Entre Montes também 100%. Ou seja, pouquíssimas cidades no Brasil tiveram esse reconhecimento, tiveram esse título dado pelo IFAM, que é o Instituto Histórico e Artístico Nacional, Histórico Nacional. Isso foi uma grande conquista para Piranhas. Foi a partir daí que Piranhas começou a decolar na área do turismo. Ao desenvolvimento que hoje é uma referência, eu diria, internacional, não é? Não se restringe ao país, não é? Hoje Piranhas recebe vários turistas estrangeiros. E o ponto de partida foi, como eu disse, quando nós fomos reconhecidos pelo IFAM, vinculado ao Ministério da Cultura, como patrimônio nacional. Pois é, voltando e linkando também o conhecimento sobre toda essa história do município de Piranhas e dos demais 101 municípios alagoanos, quando o senhor propõe e é aprovado, né, esse projeto de inserir na grade curricular do ensino médio o estudo da história dos municípios alagoanos, isso dá uma perspectiva completamente diferente aos alunos e à juventude que precisa ter conhecimento, que é a moeda do século, para enfrentar os desafios. É por aí, deputado? E como, é claro, você, a partir desse momento, você conhece a história do seu município e, evidentemente, em cima de você conhecer a história do município, você vai cobrar mais dos governantes, do parlamento municipal, e é uma maneira de você, com isso, você resgatar a autoestima. Eu acho que o maior obra de qualquer dirigente, seja ele municipal, estadual, federal, é quando você resgata a autoestima do seu povo. Ou seja, quando você conhece a sua história, os costumes, as tradições, as tradições, as peculiaridades de cada município. De cada município, você faz com que você se orgulhe de ter nascido naquele pedaço de chão. Isso é fundamental. Eu costumo dizer que a maior obra minha como prefeito do município de Piranhas foi ter resgatado a autoestima do povo piranhense em cima, a partir do momento que eu resgatei a nossa história. Pois é. O conteúdo faz a diferença na formação de qualquer pessoa. E eu costumo sempre citar um escritor russo, Leon Tolstói, onde ele diz que o ser humano só é universal quando ele canta a sua aldeia. Então, você fazendo uma analogia desse pensamento de Leon Tolstói, foi exatamente que eu palmilhei nesse pensamento dele e nós chegamos onde Piranhas chegou até hoje. Deputado Inácio Loyola, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Inácio Loyola, ele
que é engenheiro, agrônomo, bacharel em Direito, como também historiador e agora o mais novo sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, após ter tomado posse este mês para ocupar a cadeira 24, que tem como patrono Orlando Valeriano de Araújo. Uma curiosidade sobre Orlando Valeriano de Araújo, como ele se destacou, que o senhor passa agora a ocupar a cadeira que era dele. É uma responsabilidade muito grande, Gorete, já que o Orlando foi um grande alagoano. Ele começou a se destacar ainda jovem, cursando Direito na Faculdade do Recife. Lá se destacou como um excelente aluno, um grande orador. Ele contribuiu muito, chegou a ser presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e foi também um dos fundadores, um dos responsáveis pela criação da Academia Alagoana de Letras, onde fez parte da Academia Alagoana de Letras, chegando a ser também presidente. Foi deputado federal de 1934 a 1937, pelo estado de Alagoas, onde por conta do novo Estado Novo, o Congresso Nacional foi fechado e o mandato dele foi de 1937 a 1937. Ou seja, foi um grande político, foi um grande jurista, foi um dos homens que muito contribuiu para com a cultura, com a arte aqui no estado de Alagoas. Ou seja, me orgulho muito de estar em sua cadeira, a cadeira 24, e evidentemente, como eu disse no início da nossa entrevista, que vou lutar até os últimos dias para corresponder à expectativa, não apenas do patrono, mas também com todos que fazem o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que precisa ser mais fortalecido, precisa ser mais prestigiado e precisa mais ter apoio do poder público do estado de Alagoas. A realidade é essa. Eu vou procurar em todos os instantes mostrar à sociedade alagoana, mais precisamente ao poder público, a importância de se prestigiar o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Pois é, o professor Jaime D'Altavilla é um exemplo, não é, de gestor em condições, digamos assim, adversas, né? Porque as dificuldades são imensas em todas as áreas onde a cultura está presente. E aí eu lembro que antes da pandemia, o Instituto Histórico tinha aos domingos a realização de saraus, em que a sociedade, a população em geral tinha acesso, não é, à música, à poesia, enfim, isso é sempre aos domingos, uma programação aos domingos pela manhã. E isso realmente é uma contribuição imensa para, digamos, para acender a luz da cultura nas pessoas, né? Como também vivenciar um pouco de bem-estar em meio às dificuldades do dia a dia. O Instituto Histórico, Gorete, sob o comando desse, eu não me canso de dizer, um baluarte, é um abnegado, é um gigante, é um grande alagoano. Ali é a catedral da arte, da cultura, da música. É ali, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que você arregimenta tudo isso. E, mais uma vez, é claro, nós precisamos contar com o apoio do poder público, porque em nenhum local do estado de Alagoas você encontra o que tem lá no Instituto Histórico e Geográfico. Certamente, tanto em riquezas materiais, né, históricas, como imateriais. Imateriais. A partir dos seus componentes, né? Claro. Deputado, e em relação ainda à questão cultural, a política nacional de cultura, qual é a sua opinião hoje? Olha, veja bem, eu costumo dizer que o maior governante que esse país teve foi Dom Pedro II.
o Dom Pedro II foi o único político que teve uma visão eclética. A visão de Dom Pedro II era para com a cultura, era para com a agricultura, era para com a educação, era para com a saúde, era para com a segurança, era para com a infraestrutura. E em cima dessa visão dele, ele idealizou um projeto de integração das regiões do Brasil. Foi o único governante desse país que teve um plano de desenvolvimento integrado para o Brasil. Nós jamais poderemos ter um município desenvolvido, jamais nós poderemos ter um estado e um país se a gente não tiver um plano integrado de desenvolvimento. E foi Dom Pedro II o único que teve essa visão desenvolvimentista para o Brasil e com essa visão eclética que ele tinha para todas as áreas. Um homem que tem sentimento para com a cultura, o homem que tem sentimento para com a história, o homem que tem um sentimento para com a educação, com a saúde, com a infraestrutura, como foi citado, evidentemente é um homem que está talhado, preparado para desenvolver seu município, seu estado ou seu país. Então, o que o Brasil está precisando é dessa visão de integração das regiões do Brasil e, evidentemente, com isso, a gente colocar em prática e dotar esse país com um desenvolvimento econômico, aliado ao desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. Você não pode ter um desenvolvimento econômico sem ter o desenvolvimento social. Então, é isso que nós precisamos. Nós estamos perdendo essa visão desenvolvimentista do Brasil e eu lamento profundamente. Mais uma vez, quero dizer que o único governante que teve essa visão foi Dom Pedro II, que foi deposto em 1889. Basta ver o legado do Rio de Janeiro, né? Onde foi capital do país por muito tempo, né? E o que existe lá de patrimônio material e imaterial também. Aí eu recorro também a essa questão da imaterialidade. E como o tempo não dá para a gente discorrer, mas eu queria dizer, aproveitar, que em 1859, Dom Pedro II fez uma visita às províncias do Norte, quando era chamado aqui o Nordeste brasileiro. De quase 6 meses, visitou a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, a Paraíba. E quando ele volta, já tinha viajado pelas demais regiões do Brasil. Quando ele volta ao Rio de Janeiro, que ele era um homem bem assessorado, além da boa visão que ele tinha uma boa assessoria. E na sua equipe tinha um engenheiro alemão, radicado no Brasil, Henrique Rauft. Foi quando ele idealizou a construção de uma transferrovia. Naquele primeiro momento, ele construiu a primeira etapa, que foi de Piranhas. O ponto de interseção para esse projeto de integração foi a cidade de Piranhas, aqui em Alagoas. Ele fez a primeira etapa, a região não navegável do Rio São Francisco. Foi de Piranhas até Petrolândia, em Pernambuco, onde ele inaugurou em 1883. Aliado a essa transferrovia, vinha a construção de hidrelétricas naquela região de Paulo Afonso, que era dotada de várias cachoeiras. E essa tecnologia de hidrelétrica já tinha surgido na Europa. A segunda etapa iria de Petrolândia até Juazeiro, da Bahia, e a terceira etapa iria de Juazeiro, cortando toda a região do semiárido até o Pará. Conclusão: tudo que viesse do norte e nordeste, o que fosse para o centro-oeste, ficaria em Juazeiro da Bahia. De Juazeiro da Bahia, ia de transporte fluvial até Pirapora, em Minas Gerais. Até hoje o rio é navegável. O que fosse para o sul e sudeste, viria até Piranhas, de trem.
já que o Rio São Francisco também era extremamente navegável. E vice-versa, o que viesse do sul e sudeste chegaria até Piranhas, o que viesse do centro-oeste viria até Pirapora, de Pirapora viria até, de navegação até a Juazeiro. Então, era o ponto de integração, de interseção. E ele encontrou estratégico, e ele encontrou exatamente a cidade de Piranhas, esse ponto de interseção. Aliado ao transporte ferroviário, vinha o transporte fluvial e marítimo, e aliado a tudo isso vinha a construção das hidrelétricas, que só foi colocada em prática em 1955. Seria diferente a história do Brasil se a ferrovia tivesse expandido e vencido quem defendia as rodovias, deputado? Com a extensão territorial como nós temos, o Brasil, tem que se incentivar a ferrovia. E foi o inverso. Ele veio com a ferrovia e com a instalação do regime militar, um dos primeiros atos do governo militar no Brasil foi a desativação das nossas ferrovias. Quero dizer a você que essa região, que eu batizo hoje como a região dos Lagos do São Francisco, que compreende os estados de Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco, seria a região mais desenvolvida, que foi a região que ele encontrou para ser o ponto de interseção. Historicamente, então, percebe-se que o regime militar não contribui em nada para o desenvolvimento integral de um país. Pelo contrário, foi o grande óbice. Mas nós tivemos isso na época do Império. Sim. Com a criação da Chesf, nós tivemos outra oportunidade dessa região ser a da mais desenvolvida do Nordeste. Se a Chesf, o escritório da Chesf, a sede da Chesf, tem ficado entre Paulo Afonso ou Delmiro Gouveia, nós teríamos também a oportunidade de desenvolver essa região. Mas, naquele momento, em 1945, quando foi criada a Chesf, a correlação de o forças escritório ficou no Rio de Janeiro. Posteriormente, veio para o Recife, onde está até hoje. Então, nós tivemos dois momentos importantes dessa região nossa ser a mais desenvolvida do Nordeste. E a terceira é agora. A terceira é agora, principalmente em Alagoas. Por que, Inácio, Alagoas? Pois é. Vocês perderam a oportunidade da Transferrovia, perderam a oportunidade no momento da criação da Chesf. O terceiro momento é esse. Por quê? Nenhuma região no mundo se desenvolve sem esses três pilares: água, estrada e energia. Apesar de ser a região que menos chove em Alagoas, o sertão nosso é a região que tem mais água perene. Nós temos o Rio São Francisco, que continua, na minha opinião, sendo o grande problema do Brasil por conta da degradação que sofre ao longo desses últimos anos, mas nós temos o Rio São Francisco e nós temos o Canal do Sertão, ou seja, água. Estrada nós temos para qualquer parte do país. Temos água, estrada, energia. Nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem, está nessa região nossa, que compreende os lagos do São Francisco. Nós temos 5 hidrelétricas, sem levar em consideração as potencialidades para a exploração da energia solar e energia eólica. Água, estrada, energia. Nós temos uma das regiões mais privilegiadas do Nordeste, no que diz respeito à região de microclima, que é aquela região serrana de Água Branca e Mata Grande, que é uma área de 500 quilômetros quadrados. Quem não mexe com essas unidades, o que representa 500 quilômetros quadrados? É mais do que 2 vezes a área territorial de Maceió. Aquela região serrana oferece todas as condições edafoclimáticas, ou seja, clima e solo, para explorar a fruticultura, a horticultura e a floricultura. Aliado a tudo isso, Gorete,
A região que mais avançou no Brasil nesse século foi essa região que compreende a região dos cânions do São Francisco, os municípios de Piranhas, Olho d'Água do Casado, Delmiro Gouveia, Água Branca, Mata Grande e por aí vai. Ou Importante seja, é ver a qualidade de vida e de oportunidade dentro desse universo, não é, para deputado? concluir que esse tema nós levaríamos horas e horas, para os nossos telespectadores do Frente a Frente, de cada 100 litros de água que é consumida no mundo, 75 é destinado à produção de alimentos, irrigação. Nós temos o Canal do Sertão. 70 litros, aliás, vou corrigir. 25 litros é consumo industrial para as indústrias. Nós temos água para produzir alimentos, nós temos água para o consumo industrial e 5 litros é destinado ao consumo humano ou animal. Aliado a tudo isso, nós temos ainda um aeroporto ali em Paulo Afonso, vizinho a Delmiro Gouveia, do porte do aeroporto de Aracaju. Aí eu pergunto aos nossos telespectadores, qual é a região do Nordeste que tem essas riquezas, tem essas potencialidades? Nenhuma outra. Você vai para Juazeiro do Norte, não tem. Você vai para Caruaru, não tem. Você vai para Petrolina, não tem. Ou seja, nós temos tudo nesse momento. Perdemos 2 oportunidades. Não podemos perder essa terceira oportunidade. Exatamente. Deputado Inácio, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. E já, é só 1 minuto para a gente estar de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Inácio Loyola, do MDB. Ele que é o novo sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Mas agora vamos falar também sobre a ação parlamentar. Pronunciamento que o deputado fez recentemente sobre a situação dos projetos de irrigação desenvolvidos pela Codevasf aqui no estado, que estão em situação muito difícil em função das fortes chuvas caídas no estado. Deputado, façamos um histórico, porque essa questão da Codevasf, se hoje está dessa forma, no início não foi assim, foi de muita importância, continua sendo a Codevasf para esses projetos de irrigação em todo o estado. O que acontece, de fato, para que a Codevasf não tenha a infraestrutura que se tinha no início de sua atuação? Correto. Primeiro eu quero fazer um retrospecto dos órgãos que foram criados com o objetivo de desenvolver o Nordeste. No início do século XX, foi criado o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que deve ser de convivência com a seca. Já começa pela nomenclatura, pela equívoco, nomenclatura, não é? pela sigla, veja bem. Mas a verdade é que os grandes perímetros de irrigação que se tem no Nordeste Setentrional é a parte do Nordeste que não faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco. Os grandes perímetros de irrigação, os grandes açudes, os poços artesianos que foram
perfurados, os grandes sistemas de abastecimento d'água nessa região, tudo isso foi obra do DENOX. O DENOX está hoje lá no estaleiro, no Ceará, onde é sua sede. A população não sabe nem o que é o DENOX. É fato. Seguida, nós tivemos a Sudene. O grande mentor da Sudene foi o saudoso Celso Furtado. Superintendência de Desenvolvimento Nordeste. Foi criado com o objetivo de fazer o planejamento de desenvolvimento Nordeste. A Sudene hoje está lá também no estaleiro. A população nordestina não sabe nem mais o que significa o que é Sudene. Nós tivemos o FCESP, que tinha uma função de fazer uma medicina preventiva. Nós tivemos o objetivo, ela, além de trabalhar com a medicina preventiva, o FCESP trabalhava com saneamento, com abastecimento d'água. Posteriormente mudou de sigla, passou a ser SUCAM, hoje é FUNASA, e serve apenas de repassadora de recursos. E a Codevasf, quando foi criada, em meados do século XX, teve o objetivo de, a sigla já diz, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Eu quero dizer aos nossos telespectadores que nós temos 300 mil hectares de irrigação ao longo da bacia hidrográfica do São Francisco, desde Minas Gerais até chegar aqui em Alagoas. Nós temos 2 projetos de irrigação que estão instalados no municípios de Porto Real do Colégio e de Igreja Nova. Ao todo são 300 mil hectares, eu estou dizendo. Inclusive, Petrolina, que é modelo hoje para o mundo, foram aqueles projetos instalados ali com incentivo, com apoio da Codevasf. Ao longo do Rio São Francisco, de quase 3 mil quilômetros de extensão, nós temos várias hidrelétricas. Como o rio nasce em Minas Gerais, a primeira hidrelétrica que nós temos fica em Minas Gerais. É a barragem Três Marias, hidrelétricas Três Marias, que não é de propriedade da Chesf, e sim da CEMIG, Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Ou seja, foi construída 100% com recurso da Codevasf. Eu quero dar outro exemplo aqui. A Bacia Leiteira de Alagoas, que foi a precursora do Nordeste, hoje é as demais bacias leiteiras do Nordeste, o rebanho derivou-se daqui da nossa região da Bacia Leiteira, que compreende os municípios de Batalha, de Major Isidoro, de Jacaré dos Homens, Monterópolis, 10, 11 municípios. Essa bacia leiteira foi criada com incentivo da Codevasf. Inclusive, a Codevasf construiu em Batalha um centro de pesquisa. Ali começamos aquela tecnologia da inseminação artificial. Tudo isso, depois de que foi criada, aprimorada e que é referência hoje para o Brasil, nós contribuímos com a formação de outras bacias leiteiras, de todas as outras que o Nordeste tem. Isso com apoio da Codevasf. Infelizmente, hoje a Codevasf deixou de adotar essa política de desenvolvimento. Primeiro, passou a pertencer também, a atender a região do Vale do Parnaíba, no Piauí. E por incrível que pareça, Gorete, ela hoje atende toda a região norte do país. O Acre, o Amapá, a Roraima, o Amazonas. Então, ela está o quê? Descaracterizada. É lamentável um órgão como a Codevasf hoje, que foi criada com a função e contribuiu muito com a política de desenvolvimento do Vale do São Francisco, hoje estão esvaziando, levando
para outras regiões que não têm nada a ver com essa política de desenvolvimento do Vale do São Francisco. Os recursos estruturantes que deveriam estar sendo encaminhados agora não está sendo feito em função desse desvio de atuação, não é isso? É verdade. Inclusive, eu acompanhei essa semana, fui até a cidade de Porto Real de Colégio, visitei o projeto Itiúba, que tem 800 hectares, com 245 produtores, por conta das fortes chuvas que caíram no estado e, em particular, na bacia hidrográfica do rio Itiúba, inundou toda essa área de irrigação de lá. É um problema sério que passa os produtores. Incalculável, né? Tanto para o Itiúba como para o projeto também Boacicaí em Igreja Nova. Mas, independente disso, nesses últimos anos, a nossa Codevasf deixou de investir nesses projetos de desenvolvimento para a região do Vale do São Francisco. E todos os produtores foram unânimes em colocar que precisa ser feito vários reparos nos canais, nas bombas que alimentam. Na estrutura. E toda a estrutura, assistência técnica, ou seja, coisa que a gente fica muito triste, até por conta pela questão de a gente ser dessa região do Vale do São Francisco, de a gente ser do Nordeste, Gorete, e que a gente ser um pouco curioso nessas questões pertinentes, uma política de desenvolvimento para a nossa região. Pois bem, e qual é a perspectiva no momento? Perspectiva, ontem eu fiz um pronunciamento aqui na Assembleia Legislativa. Eu não posso deixar de reconhecer que isso vem de muitos anos. A destruição é um acumulado, não vamos atribuir à direção. Governo. Inclusive, quem está à frente da superintendência da Codevasf aqui em Alagoas é um grande alagoano, foi deputado junto comigo, Joãozinho Pereira, é um grande gestor, é um grande homem público. E não quero dizer que a culpa seja dele. Ao longo desses últimos 30 anos, a nossa Codevasf vem sendo dilapidada. Não se está dando apoio necessário para que ela continue sendo a responsável por essa política de desenvolvimento na região do Vale do São Francisco. Até por conta, como eu disse, que ele hoje atende o estado do Piauí. O norte do país, não é? E a região norte do país. Então, desvirtua totalmente a finalidade para o que ela foi criada. Certamente. Deputado Inácio, lamento informar que estamos no final da nossa entrevista. Eu quero aqui externar minha boa nova em relação à sua condição hoje de sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Parabéns e concedo agora meio minuto que nós temos para as suas considerações finais. Muito obrigado, eu fico muito agradecido essa oportunidade, Gorete. Você é uma pessoa que eu admiro e estimo muito. Mas, Gorete, eu costumo dizer que uma outra grande vertente para o desenvolvimento de Alagoas é o turismo. E eu deixo esse registro aqui. É inadmissível alagoano, principalmente o maceiense, que essas belas lagoas que nós temos aqui, as lagoas Manguaba e Mundaú, recebam menos turista do que a Lagoa do Abaeté, em Salvador. É inadmissível. Certamente. Muito obrigado certamente. E um abraço em todos. Para ficar no pensamento de todos nós. Aquela região do Vergel mesmo, que poderia ser uma Lagoa Rodrigo de Freitas, como há no Rio de Janeiro, tudo isso pode ser contabilizado. Deputado Inácio, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui conosco no Frente a Frente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente, também com você.